trágico acidente na João Medeiros Filho, ele que ontem passou por audiência de custódia e a justiça decidiu que a prisão em flagrante dele fosse convertida em preventiva. A gente tem um trecho aí, Luiz, das interrogações que foram feitas a João Batista Jorge de Torres, de 38 anos. Vamos acompanhar para a gente poder entender como se deu a audiência de custódia. Nome completo? João Batista Jorge de Torres. Idade e profissão? Eu sou autônomo, tenho um mercadinho. A idade é 38 anos. Certo. Respeitado seu direito de entrevista, devido ao senhor ter direito ao silêncio. O senhor foi preso de que horas e qual o motivo da sua prisão? Era por em torno de umas 7 e pouco. Aconteceu um acidente com o meu veículo. Eu peguei um motoqueiro. Certo. Doutora, alguma pergunta? Sem pergunta, excelência. Doutor? Sem pergunta, excelência. Doutora, tem posicionamento? Sim, excelência, autoprisão flagrante João Batista Jorge de Torres, entende o Ministério Público pela homologação do flagrante, né, uma vez apresentando as circunstâncias 318 CPP. Excelência, o tipo a ele imputado é de uma certa repercussão social. O autuado dirigia veículo automotor, tendo consumido bebida alcoólica e veio a colidir, né, circunstâncias ainda precisam ser melhor averiguadas, com uma motocicleta, tendo um vindo a óbito, o outro em lesão corporal. Excelência, dada a gravidade objetiva da conduta por ele praticada, né, circunstâncias que se deu uma embriaguez pré-ordenada, entende o Ministério Público, neste momento, com garantia da ordem pública, necessária a conversão da prisão do autuado em prisão preventiva. Pois é, Luiz, isso aí foi a posição do Ministério Público após a audiência de custódia, ele que disse a idade, nome dos pais, como é de praxe, essas interrogações, e disse o que teria acontecido. E o Ministério Público, quando se manifestou pedindo que a prisão dele em flagrante fosse convertida em preventiva. E a gente tem um outro trecho de um vídeo, Luiz, sobre a defesa dele, a defesa do acusado, uma defesa que durou menos de 1 minuto. Vamos acompanhar também para a gente entender. Põe aí. Excelentíssimo juiz, a defesa de João Batista requer que seja concedida a liberdade provisória, considerando que, objetivamente, nesse caso, não existem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Não há nenhum fundamento que justifique o decreto de prisão preventiva sob nenhum daqueles elementos elencados no artigo mencionado. O flagranteado, ele é pessoa trabalhadora, tem endereço fixo, tem profissão lícita, não tem antecedentes criminais e a conduta foi enquadrada na delegacia como um homicídio culposo, que sequer pode conduzir a um decreto de prisão preventiva. Ausente todos os requisitos para a prisão preventiva, é imperiosa que seja decretada a liberdade provisória, e isso que a defesa requer. Mas é porque advogado é advogado, né? A gente paga, eles têm que dizer o que eles querem. Mas veja bem, esse rapaz, ele vinha cheio de cana, o cu cheio de cana, sem carteira de habilitação, dirigindo sem habilitação, cheio de cachaça, discutiu com o motoqueiro entrou numa transversal e ele, achando que era o motoqueiro que vinha discutindo, botou com o cu cheio de cana o carro por cima do outro motoqueiro e matou o motoqueiro. Se isso não for assassinato, eu não sei o que diabo é isso, né? E lógico que é de uma família boa, eu conheço a família do Igapó, a família dele é muito boa, mas ele é irresponsável, bêbado, sem habilitação e matou um pobre do motoqueiro que não tinha nada a ver com a briga que ele estava tendo com outro motoqueiro. Infelizmente. Agora, não é possível que esse homem vai ficar solto, né? Porque tem que pagar por essa morte. O sofrimento da família do motoqueiro que morreu, um rapaz que não tinha nada de errado, ele vinha discutindo com o outro e estava tão cheio de cana que não percebeu que o outro foi para outro canto e passou por cima do outro motoqueiro. Ainda bem que um escapou, mas o outro perdeu a vida. Pronto, Luiz, o primeiro vídeo a gente viu que houve a interrogação dele, a defesa do Ministério Público, né, pedindo a conversão da prisão. Muito justo o Ministério Público. O segundo vídeo a gente viu a defesa dele se manifestando, e o terceiro vídeo a gente vai acompanhar o juiz de direito, que é o doutor Pedro Falcão, que seguiu a decisão do Ministério Público. Vamos acompanhar. Parabéns a Pedro Falcão. Esse magistrado tem um entendimento bastante peculiar em situações como essa. E por que eu digo situações como essa? Primeiramente, o nosso Código Penal, ele não existe só a figura do dolo e do crime culposo, existe também a do dolo eventual.
E nesse caso concreto, eu ainda vou além. Foi dentro do flagrante, eu já tive decisões outras nessa audiência de custódia pela prisão preventiva e vou explicar o porquê. Homólogo flagrante inicialmente nos termos do artigo 41, bem como do 302 do Código de Processo Penal. O autuado encrempado foi pego com alcoolemia acima de 41% do permitido. Assumindo o risco e ainda estava com esposa e filha dentro do carro, o que por si só já geraria uma própria insegurança da sua própria prole. A forma que foi ocasionada em aceleração em via pública ocasionou a morte instantânea do motoqueiro, ainda lesionou outro que poderia ter ocasionado a morte. Não ocasionou por circunstâncias, para quem acredita ou não em Deus, não aconteceu. Dito isto, em razão do dolo eventual, no mínimo que está aí, além do que a tipicidade formal foi dada apenas pela autoridade policial, mas só a tipicidade final será dada pela titularidade da ação penal, que é o Ministério Público. Entendo como um dolo eventual e, como tal, a medida que se impõe nessa situação em concreto, tendo passado e assumido o risco, tendo matado uma pessoa, lesão corporal, tudo isso, nem entendimento desse magistrado, e diga-se passagem, não é a regra, porém, em situações como essa, declaro a preventiva nessa situação. Obrigado, boa tarde. Próximo. Parabéns esse juiz maravilhoso. Olha, e aqui tem, Verano Portaria, esse cara tem que ficar preso porque ele matou uma pessoa de bem, Luiz Almir, que não tinha nada a ver, uma pessoa que deixou a outra e deixou outra gravemente ferido, um caba de pé, vagabundo, tem que ser preso. Aí o subtenente Joanildo merece estar preso, esse assassino irresponsável. Verona Portaria, tá todo mundo aqui, que não é mentira, rapaz, tirou a vida de um jovem que não tinha feito nada de errado, deixou o outro ferido, bêbado, sem habilitação. Agora, a família sofre dele, a família dele é boa, agora ele não presta. Essa que é a verdade, então tem que pagar. E o juiz agiu certo. Parabéns ao juiz e ao Ministério Público. Pois é, Luiz, ontem foi decidido, então a prisão em flagrante dele foi convertida em preventiva e ele chegou a confessar que estava bêbado, sem CNH, e como eu tinha falado, ele estava em um Saveiro, que comporta apenas 2 pessoas, e estava com 3, né? Então já estava com excesso de passageiro também, porque a filha dele, eu acho que filha estaria no colo da esposa dele. Excesso de cachaça, excesso de irresponsabilidade, sem habilitação, tudo de ruim ele tinha. Pois é, Luiz, e o